Ô abre-te, Campo Formoso, abre-te, Campo Formoso, cheio de tanta alegria, ô cheio de tanta alegria. Ô abre-te, Campo Formoso, abre-te, Campo Formoso, cheio de tanta alegria, ô cheio de tanta alegria. Ô abre-te, Campo Formoso, Agora em Salvador, 8 horas, 4 minutos. Eu peço licença para entrar na sua casa nesse sábado 14 de setembro de 2019. É com muito prazer que trazemos mais uma edição do Mojubá para você que está em casa, tá voltando no trabalho já. Tá chuvoso o tempo, hein? Deu trabalho levantar. Sei bem como foi isso. Mas já levantou, acorda para cuspir, vamos, que o assunto hoje aqui é de suma importância. A gente vai falar mais uma vez aqui no Mojubá, contando com a sua participação sobre os caboclos. Pois é, a gente está aí no mês de setembro, houve o 7 de setembro, dia da independência do Brasil, e muitos terreiros acabam celebrando os caboclos nessa data. E a gente vai entender um pouquinho por quê. Quem são os caboclos, né? Porque eles estão presentes aí em tantas nações do nosso candomblé. Então venha com a gente, nosso telefone 35055000, WhatsApp da Metrópole 981553258. Você também pode mandar mensagens pelo metro1.com.br e interagir com a gente, falar, tirar suas dúvidas, aproveitem, viu? Porque é melhor tirar dúvida aqui no programa do que chegar na casa do coleguinha e ficar xoxando que não sabe. Viu? É bom. Eu gosto disso. Da polêmica. Então, 35055000, 981553258 ou metro1.com.br. Hoje aqui com a gente, mais uma vez, esse querido que já é um colaborador quase fixo do programa, Marlon Marcos. Ele é jornalista, antropólogo, professor da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, que é a Unilab. Bom dia, meu querido, tudo bom? Bom dia, querida, bom dia a todos e a todas. Mais um dia de satisfação muito grande, hoje importantíssimo, né? Exatamente, a gente precisa desse tipo de debate, Marlon, acredito que você concorde comigo, justamente para evitar, como eu disse aqui, né? Que existe muito... muita comparação, eu acho. Muitas pessoas ainda vão para alguns terreiros, para alguns templos, querendo comparar. Ah, porque lá em casa não é assim. Ah, porque na casa de não sei quem não é assim. Ah, porque eu não acho que seja assim. E acho que a gente precisa quebrar um pouco isso, porque não existe um livro, não existe uma didática no candomblé que diga que tem que ser assim ou que diga que tem que ser assado, né? A gente precisa entender que a gente está falando de vento. A gente aprende de uma forma tão distorcida, né? Cada casa é cada casa é uma realidade e cada casa segue as tradições que foram ensinadas pelos mais velhos daquela casa. Claro que tem muita coisa que é parecida, muita coisa que é semelhante, mas a gente não pode entender a casa do outro através do conceito de certo ou errado, como se a nossa casa tivesse esse livro, tivesse esse receituário do que é correto e do que é certo, né? Isso é muito difícil, é bom a gente começar a alimentar na gente essa ideia de respeitar, de aceitar o que o outro faz e dentro da seriedade do outro entender que as coisas também são diferentes, né? E foram ensinadas de maneiras diferentes. Excelente a gente começar com essa reflexão, mas eu queria antes disso trazer uma notícia que foi dessa semana, que a gente inclusive tentou uma entrevista aqui para o Mojubá com o pessoal do terreiro de Manhoga de Alaqueto, sobre uma decisão, né, da justiça que ocorreu essa semana, mas que eles preferiram não se posicionar, preferiram o silêncio. A gente respeita, mas acho que é de suma importância a gente trazer essa notícia que a justiça absolveu a sacerdotisa acusada de homicídio por queda de uma árvore centenária. Para você que não sabe exatamente do que se trata, a Iaque querido terreiro do Alaquetu, Jocenilda Barbosa Bispo, que é neta de justamente Manhoga de Alaqueto, ela foi absolvida em um julgamento ocorrido na manhã do dia 11, na segunda vara do júri aqui de Salvador. Ela estava sendo acusada de homicídio quíntuplo em razão da queda de uma árvore que aconteceu em dezembro de 2016 e que resultou na morte de uma vizinha e lesões em outras 4 pessoas. Mesmo ela tendo tomado todos os cuidados e providências para a manutenção e preservação da árvore, a Iaque Querer foi denunciada por homicídio intencional,
que é o doloso, ameaçada de julgamento por júri popular e condenação que poderia chegar a 30 anos de prisão. Então a gente teve a justiça entendeu que ela não teve culpa nessa morte e nessas lesões. A gente fica feliz porque a justiça foi feita, né? Houve toda uma defesa e aí a Kekere foi defendida pelos advogados. Vale a pena a gente dar nomes: advogados da IDAFRO, né, que é o Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras, doutor Edio Silva Júnior, doutor Florisvaldo Cagé de Oliveira Filho, doutor Basílio Filho, doutor Jader Freire de Macedo Júnior e também doutora Carla Meura. Então, parabéns aí à Justiça, parabéns aos advogados que conseguiram essa vitória, e a gente fica aqui com o espaço mais uma vez aberto ao terreiro de Manhoga do Alaqueto para que, caso queiram se posicionar, falar sobre o assunto, está aqui à disposição. Eu queria que você falasse, Marlon, para a gente mais uma vez falar sobre os caboclos, contextualizar quem são os caboclos, né? Por que essas entidades existem, porque eles têm traços diferentes dos orixás, enfim, que a gente costuma ver no candomblé, os orixás, enfim, de um modo geral. Por que os caboclos são diferentes? Porque quem são os caboclos? Essa temática é extremamente complexa e importante e necessária, né? Primeiro, a nossa ancestralidade indígena é representada do ponto de vista religioso, através desses modos de vida que são os candomblés, justamente na figura do caboclo, né? O caboclo seria, digamos assim, uma representação espiritual, uma presença espiritual, melhor dizendo, dessas tradições indígenas que foram assimiladas, que foram, digamos assim, inspiradas, que inspiraram os nossos calundus, que são os ancestrais dos candomblés, os calundus trazidos pelos bantos, né? Então, se a gente parar para pensar do ponto de vista histórico, a gente vai perceber que as pessoas se encontram, as culturas se encontram, né? E essa história diaspórica brasileira, com a presença dos africanos, né? A colonização branca e a presença dos donos da terra, esses que são os donos da terra, os indígenas, eles foram fundamentais para que a gente constituísse no futuro isso que nós conhecemos hoje como candomblé. Sim. Mas esses candomblés que têm, digamos assim, pontos originais nisso que historicamente nós chamamos de calunduns, esses calundus seriam, digamos assim, a interferência, a influência que os bantos, que hoje são os congo-angolas, né, trouxeram para constituir o que nós conhecemos como candomblé. E nesse encontro, o indígena tinha sua religião, o indígena tinha formas que são formas também complexas, que infelizmente a gente não pode traduzir hoje com mais intensidade, porque muita coisa foi destruída, muita coisa foi dizimada, muita coisa foi acabada. E digamos assim, nesses circuitos urbanos, né, e dentro dessas expressões chamadas religiões afro-brasileiras, aonde é que a gente alcança essa interferência indígena? Na presença do caboclo. Então, são seres espirituais que trazem, digamos, a matriz fundamental nisso que nós podemos dizer nas mais diversas culturas indígenas que aqui existiram e que ainda existem, infelizmente, mas também são entidades que foram alteradas pelo processo histórico, no sentido de que se o caboclo influenciou os bantos, ou influenciou isso que nós conhecemos a matriz congo-angola, ele também foi influenciado, ele também sofreu interferência. Então, nessa troca de interferência, deu origem a esse ser, que é um ser complexo, que tem uma classificação, que muitos falam assim, o caboclo verdadeiro é o caboclo de pena, que teria que existe a ideia do caboclo de pena, existe a ideia do caboclo, do marujo, né, que também é considerado caboclo, e do caboclo de couro, né? São várias explicações que a gente tem que entender que tem as especificidades de cada casa, mas tem também uma ideia de que, por mais que se crie um diagnóstico, sempre aparece um tipo de caboclo que não condiz aquilo que a gente acha que já está classificado, que já está, digamos, diagnosticado pelos perfis, não só os perfis empíricos, mas os perfis também socioantropológicos, né? Sim. O que eu quero dizer é que essa entidade é uma entidade fundamental para a existência do que nós conhecemos como candomblé. E além de ser uma entidade fundamental para isso, existe a questão de que o caboclo, ele, em determinados momentos, ele foi proscrito, né? Ele foi retirado do cenário como uma figura central,
mas eles são figuras centrais não só para a nação congo-angola, como muita gente pensa. O caboclo também é absolutamente cultuado e necessário para modelos mais tradicionais, tidos como puramente africanos, que é outra visão distorcida que a gente tem, né? É o puramente africano, Dessa pureza que nunca existiu. Uhum. Então, esses caboclos, eles estão presentes assim em casas que tecnicamente o caboclo não aparece, mas eles estão ali, de uma forma ou de outra. E é importante que a gente analise que mesmo proscrito, do ponto de vista público, eles são centrais para a manutenção das casas de candomblés existentes, principalmente na realidade baiana. O caboclo nunca ficou de fora em momento nenhum. Perfeito. Olha, já viu que o papo tá bom, né? Então liga, participa e interage com a gente. Hoje tá valendo uma escultura belíssima aqui. É uma ferramenta de Oxóssi, maravilhosa. Quem tá no YouTube pode ver aí. A gente tá colocando agora, claro que não é ao vivo, mas depois vocês tiram a dúvida de como é linda essa peça. Tem também um colar maravilhoso da Pretartes e essa escultura foi um presente, uma doação do ferreiro que teve aqui com a gente, Cláudio Bispo. Ele é maravilhoso e deixou essa peça aqui que eu tô babando. E se vocês não ligarem para participar, já sabem que vão perder essa coisa maravilhosa que tá aqui à sua disposição. 35055000 981553258 pra gente falar sobre os caboclos. Diante da sua explicação, Marlon, então a gente pode entender que os caboclos, eles são nossos antepassados, eles são, vamos dizer assim, porque eu já vi algumas pessoas dizendo, os caboclos são eguns. São de fato eguns, são antepassados que voltam para trabalhar, para fazer sua demanda, fazer sua missão. Como é que a gente pode entender os caboclos? Eu acho que a gente tem, cada um tem uma composição imagética, né? Eu me lembro que como eu aprendi quando criança, né? Nos terreiros, as pessoas diziam o seguinte assim, ó, quando tem um caboclo de pena, esse caboclo é uma entidade que deve ser entendida, concebida como o próprio orixá, que não seriam esses eguns mais próximos. Mas aí você ouvia outros dizer, não, mas o Narciso é um egum que morreu à beira-mar, né? É um povo do mar e se tornou essa entidade. Outros dizem que boiadeiro também seria esses eguns dos nossos... Eu acho que são os nossos antepassados, eu tenho certeza disso. Essa questão, dúvida, né? Não tenho dúvida que tem a ver com a nossa ancestralidade indígena, e melhor dizendo, a nossa ancestralidade afro-indígena. Agora, diagnosticar o caboclo dentro dessa composição da forma como nós imaginamos os eguns, né? Será, por exemplo, Oiá existiu dentro do plano, dentro de uma composição mitológica, né? Dentro de uma narrativa mítica, primordial, profunda. Foi uma figura humana. Ela é um egum, você entende? Não é um egum, você entende? Perfeito. Então, nesse sentido, nessa composição de como nós imaginamos os orixás, sendo que alguns, do ponto de vista histórico, do ponto de vista de construção narrativa, são tidos como figuras que existiram como seres humanos, né? A carne humana no mundo urbano existiu, as pessoas não concebem esses orixás como eguns. Então, na minha compreensão, eu acredito que os caboclos seguem essa mesma são preambularmente nossos ancestrais, mas também são entidades que compõem, digamos assim, a força, um aspecto da força dessas religiosidades que nós praticamos no Brasil como candomblé. Maravilha. Ana Maria, ela tá na linha 1, já quer conversar com a gente. Bom dia, Ana. Ana Maria. Estamos aqui. Liga de novo, Ana Maria, 35055000. Participa com a gente, interage para saber mais sobre os caboclos. Tá valendo, lembrando aqui a participação de vocês, escultura belíssima de Cláudio Bispo e também um colar maravilhoso da Pretartes. Marlon, a gente fala muito, a gente começou inclusive falando isso sobre as comparações, né? Existe um comportamento que seja específico dos caboclos? Que tipo de características os marca, né? Porque assim, a gente vê perfis diferentes. Por exemplo, a gente vê os caboclos que parece que são mais velhos, são mais durões, assim. Tem outros que já são mais, para falar popularmente, assim, tem um jeito mais moleque, mais brincalhões, já interagem mais. Enfim, alguns bebem, outros não bebem, bebida alcoólica. Isso às vezes gera um pouco de dúvida e esses questionamentos. Então é bom a gente falar sobre isso. Existe um perfil
específico dos caboclos de um modo geral ou não? Cada um traz a sua característica específica, a gente não pode esperar que todos tenham o mesmo tipo de comportamento. Eu acho que a gente espera isso, que eles tenham um comportamento específico, ou seja, que sejam normatizados. E a grande força do caboclo, justamente o caboclo, é a liberdade. Se tirar a liberdade do caboclo, tira a característica fundamental dele, que na minha opinião é a liberdade. Sim. Então, tem tudo isso. Tem caboclo que não bebe, tem caboclo que gosta de candomblé, tem caboclo que gosta de atabaque, tem caboclo que não gosta. Tem Tem caboclo de que gosta viola. só de mesa, mesmo sendo um caboclo nascido no terreiro de candomblé, diz, olha, minha festa não é essa, eu quero ser cultuado com a mesa branca. Sim. Olha, eu não quero nem a mesa branca, eu só vou cuidar de determinado. Quer dizer, se a gente pensar, existem algumas questões, assim, do ponto de vista que é da nossa tradição, que seria muito, a gente alongar muito o debate, da ideia do seguinte, caboclo de verdade que come cansanção. Caboclo de verdade, samba em brasa. Caboclo de verdade, bebe cerveja pelo ouvido. Sim. São perfilações de alguns caboclos que têm essa prática, mas tem outros que não fazem nada disso, né? Se a gente perceber, uma coisa que eu achei interessante que você disse, caboclo tem muito a ver com o lado jocoso de uma religião, ou seja, o lado jocoso, brincalhão, é um lado sagrado. Sim. Ele traz esse sagrado através do ser jocoso. Agora, o que eu acho interessante, uma das coisas que é da inteligência do caboclo. O caboclo, por ser bem diferente, quando a diferença dele assusta em determinada casa, ele canta aquilo chamado sotaque de caboclo para dizer, me respeite pelo lugar que eu ocupo. Eu Né? adoro quando E as fala pessoas, sotaque, e os ogãs vão, respondem, cantando, e a gente assiste um momento de beleza profunda. E ao mesmo tempo que esse caboclo tem todas essas diferenças, né? essas especificidades, essa divergência no sentido de essa diversidade no sentido de se apresentar, eles são curadores. Todos, quase todos, têm essa característica fundamental de serem seres curadores e ao mesmo tempo de trazer mensagens imediatas, coisas que os orixás que não falam tanto falam. Os orixás falam, os orixás, oduns e equis falam, mas os caboclos têm aquela coisa de estar sempre socorrendo em determinado momento. Isso em todas as casas. É um caboclo que vem pouco, é um caboclo que não dança o candomblé, mas ele vem e deixa uma mensagem, e às vezes deixa mensagem, alguns caboclos deixam mensagem do próprio orixá. Né? Aquele caboclo acaba sendo uma figura fundamental para emitir mensagens, ensinamentos que são também dos orixás, ou do orixá da pessoa que recebe aquele caboclo, né? Isso é importantíssimo a gente dizer, porque no geral assim, porque a gente vê que os orixás eles falam, mas falam pouco, né? Trazem só um recado, uma coisinha assim e tchau. Não se alongam muito na conversa. E o caboclo geralmente, em alguns casos, acabam dando consulta, chama num canto, conversa, ou fala mesmo publicamente. É uma coisa mais solta, podemos assim dizer. E isso que você falou é também bacana para a gente entender que não existe esse padrão. Né? Eu sei que muita gente acha bonito chegar numa casa e ver o caboclo sambando, pulando, dando cambalhota. Eu também gosto, acho massa. Mas não vamos colocar isso como... Né? Exatamente. Reduzir a isso, porque a essência do caboclo é muito maior. Como você disse, eles têm o poder de cura, o poder da interação. Muitas vezes vêm para resolver conflitos. E isso é muito bacana. Vamos ouvir Misael Souza. Ele está na linha 2, quer conversar com a gente. Bom dia, Misael. Bom dia, querida. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo em paz. Primeiro, eu queria saudar o nosso entrevistado pela clareza e objetividade com a qual ele está tratando o assunto. Segundo, agradecer você, porque para mim Mojibá é uma ilha de resistência num mar de intolerância. Eu acho que você tem cumprido esse papel e a gente tem muito a lhe agradecer. Segundo, eu gostaria de falar, quando o entrevistado diz que a questão da pureza, lembrar sempre que essa ideia de pureza é a mãe de todas as intolerâncias. Né? Acho que toda vez que a gente busca uma ideia de pureza, a gente sempre tende a colocar o outro na sua prática cotidiana como algo diferente, né, distante, que só vai nos separar. E queria, na verdade, também participar do sorteio, claro, e agradecer pelo estágio da sua existência. Ô, meu querido, muito obrigada, adorei sua participação. Você já está concorrendo aqui a esse brinde maravilhoso. Hoje vai ser concorrido, viu? Porque até eu tô aqui babando. Eu vou mandar uma mensagem para Cláudia para mandar uma para mim, porque tá babado.
Mas é isso, já tá valendo a sua participação. Obrigada pelo reconhecimento do espaço do Mojubá, né, que a gente conseguiu hoje, e também por falar aí, trazer esse ponto de vista em relação à pureza que a gente falou, que é tão importante a gente deixar de lado essa ideia da pureza, que realmente muitas vezes são o que geram essas É o intolerâncias. que ele Né? disse lindamente, né? A gente quando fala em pureza, de impureza e impureza, a gente torna impuro o outro Uhum. e cria a ideia do outro e gera isso que ele falou também lindamente de intolerância, né? Exatamente. Tem uma mensagem aqui do nosso ouvinte, deixa eu ver aqui quem é. Catendê. Catendê tava sumido, agora apareceu de novo, muito bem. Não me abandone não, viu? Mojubá Cris, sou candomblessista hoje, graças a um caboclo boiadeiro. Ele me conquistou e me escolheu. Temos um laço enorme de proximidade e afinidade que nem sei explicar. Hoje sou filho e sou pai, mesmo a tradição ditando que caboclo não é pai, não tenho como não o chamar de pai, já que pai é quem cria, ensina e apoia. Então tá aí, além da relação, né? Chutuar. Tem um outro ouvinte aqui, não se identificou, mas ele pergunta, o caboclo é o índio? Eu acho que o caboclo é um índio, agora não é esse índio. Não só o índio, né? Não é esse índio que a gente encontra, que tem essa ideia de índio, como a gente imagina que seria um índio, que é uma criação também do processo diaspórico, né? O índio, com certeza, um índio, como nós entendemos, um indígena que existe hoje, em 2019, não se verá no caboclo, ele tem direito a isso. Sim. Agora, se a gente perceber, será ser um olhar que chega no terreiro de candomblé hoje é a Oiá africana, né, no sentido, não tem uma experiência diaspórica brasileira que cria naquele orixá especificamente diferenças, né, Claro. do que nós fazemos aqui. Então, uma experiência, eu diria que é um ser indígena encantado, né, que sofre e pratica a experiência dos terreiros de candomblé. Então, tem uma especificidade Adaptações, nesse vamos dizer sentido. assim, né? Agora, porque se a gente for para perceber, o boiadeiro de couro seria aquele egum de alguém que existiu do sertanejo, mas será que esse sertanejo também não tem uma ascendência indígena? Ou esse sertanejo não era uma outra expressão desse indígena do interior do Brasil? São questões complexas, né? Que eu não tenho condições de dar resposta. Eu imagino, eu penso. Agora é o meu pensamento. O que eu posso dizer é que essa matriz de ancestralidade é a matriz daqueles que nós de terreiro chamamos de os donos da terra, porque foram os primeiros que aqui chegaram. E isso de abraçar o dono da terra e convidar o dono da terra para dentro de casa é uma filosofia banto, é uma filosofia africana. Dona de casa, me dê licença de brincar no seu salão, me dê licença para entrar no seu salão. Isso os bantos trouxeram também, dizer assim, ó, vamos louvar os donos da terra, porque para a gente pisar no chão do outro, a gente tem que pedir licença. Isso é uma filosofia africana. Maravilha. Peixinho, ele mandou de novo aqui, que foi mesmo que perguntou em relação ao caboclo, se é índio. Ele perguntou aí como fica a relação do caboclo com as populações indígenas. Não tem como saber, né? Nunca botou um caboclo lá para sambar no meio dos indígenas. Não, tem o cacique Babau, né, que é dos Tupinambás, né, o líder dos Tupinambás, que tem experiências com o caboclo. Determinados torés que são feitos para determinadas sessões de adoração, de expressão religiosa, lembra muito os terreiros de candomblé. Você entende? Então, isso tem a ver também com os fluxos, né? Dos fluxos das interferências culturais. Mas se você já tem pesquisa, né? Tem no livro do professor Jocélio Teles, que é um livro clássico, O Dono da Terra, que fala sobre isso, onde um caboclo foi levado a um terreiro, um indígena foi levado ao terreiro e disse: esse caboclo não tem nada a ver comigo. Isso nunca foi índio na minha vida, isso aí é uma invenção de vocês. Eu não tenho nada a ver com isso aí, né? Deve ser curioso. Então, tem isso também, de dizer, e tem lugares aqui na Bahia, no interior da Bahia, onde muita gente se percebe que na prática religiosa de algumas aldeias, de algumas comunidades indígenas, a gente vai encontrar elementos do candomblé e elementos do catolicismo, por exemplo, né? Justamente como você falou, é esse fluxo que permite a isso, né? As mudanças, transformações, são processos transformativos. Se a gente muda, como que as coisas que nós criamos não vão mudar também? Exato. Porque, querendo ou não, do ponto de vista antropológico, Deus é uma criação humana. Isso não quer dizer que Deus não exista, né? Mas por que uma criação humana? Porque essa matriz do sobrenatural, do transcendente,
ela vai ser, digamos assim, entendida de acordo com cada cultura, né? Os africanos, que são diversos, vão entender de formas diversas, né? O mundo europeu entendeu de um jeito, o mundo ameríndio entendeu de um outro, né? E o mundo japonês, o mundo asiático, quer dizer, os mundos asiáticos. Então é isso. Se eu venho de uma matriz, a minha compreensão de Deus vai ser diferente, vai ser forjada, construída de acordo com a minha cultura. Exato. Né? Então, e com os seus aprendizados também, né? E tudo tudo vai a se gente aprende o construindo. tempo todo, a gente aprende o tempo todo. E todo dia a gente está aprendendo no Candomblé. Eu venho aqui no seu programa, quando eu ligo o rádio, que eu vejo, teve uma vez que eu estava ouvindo uma fala, que eu disse, meu Deus, eu nunca parei para pensar sobre isso. Quer dizer, sempre tem alguém trazendo aqui no Mojubá coisas que são extremamente, que eu já ouvi ai que nada, esse cara tá falando bobagem, e não tem nada a ver, na minha casa nunca aconteceu assim, na minha casa nunca aconteceu assim, Não significa que mas não da dele acontece. conta, então eu não posso vir para cá dizendo que o que é caboclo é do jeito que eu imagino, não pode ser, eu não tenho condições de fazer isso. Perfeito. Pai Morossi, eu acredito, tá na linha 1, ele é de Cajazeiras, quer conversar com a gente. Bom dia, pai. Bom dia ao direito bom, Mojubá a todos. Axé. Abençoe os mais velhos, abençoe os mais novos, abençoe os mais filhos. Minha mãe abençoe a benção. Acho que é o homem da abençoe. É pai Barossi, né? Para sim. Ah, porque meu operador de áudio, ele tem problemas auditivos. E esses nomes urbanos, esses nomes assim, bantos, ele tem uma dificuldade, minha gente. Mas eu entendo o bichinho. Ele não tem obrigação de saber. Ele botou aqui Marossi. Mas tudo bem, tá Que é bonito perdoado. também, né? Também, Que é ele bonito criou. essa dica. Mas diga, pai. Então, eu quero avisar a todos os integrantes do grupo Filho Rei da Terra que o Pé da Pedra de Xangô, que estava marcado para hoje, não será possível ser realizado por causa do tempo. Sim. Então, aqui, ele vai ficar marcado para o próximo sábado. Ok? Perfeito. Então, outra, e eu quero também convidar a todos os filhos, pais, mães, todos da religião, para prestigiar hoje os 50 anos de nossa Ialorixá, Mãe Cira de Cajazeira Velha. Que hora é, menino? Vai começar a partir das 17 horas. Pronto. Tá aí feito o convite, Babá. Obrigada por sua participação. O Ossé da Pedra de Xangô vai ser na próxima semana. Dúvidas aqui para esclarecer. Lembrando que a participação vale brindes. Então, 35055000, 981553258. E aproveite aí ó, o intervalo. Vá no Instagram, vá nas redes sociais, @Cristiane Franca. Siga, acompanhe o Mojubá. Até já. Agora 8 horas e 34 minutos, o tempo voa, minha gente. Tem muitas perguntas aqui para nosso querido Marlon Marcos, ele que está aqui respondendo, conversando com a gente sobre os caboclos. Então participe, interaja, não perca essa oportunidade. Muitas mensagens já no WhatsApp, a gente vai tentar dar conta de todas, não se preocupem. Lembrando que está valendo brindes aqui, uma ferramenta bafônica de Oxóssi, feita por Cláudio Bispo, e também um colar maravilhoso da Pretartes. Então tudo aqui à sua disposição, só participar com a gente, interagir, que você já está concorrendo. Alvinho, ele pergunta, bom dia, o que são realmente esses sotaques? Sotaque é uma coisa impressionante, assim. Seria uma forma de dizer algo profundo, de responder algo que o caboclo não gostou, de mandar uma mensagem de uma forma extremamente criativa. Só pra gente ter seria uma forma de repente, não tem aquela coisa do repente, né, do cordel, que diz assim, um fica dizendo para o outro. Então, o sotaque seria justamente isso, é quando o caboclo não gostou de algo, quer dizer, quer chamar atenção para algo, e sempre de uma forma muito dura, ou de uma forma jocosa. Então é um momento impressionante de criatividade, de inteligência, e a gente entende como é que essas entidades se expressam através desse fenômeno chamado de sotaque, que é fundamental para a gente compreender, digamos assim, a natureza disso que nós podemos chamar de caboclo. E aí muitas vezes a carapuça cai em alguém, aí alguém quer responder. Sim, quer responder, pede licença, se irrita, aí outro caboclo entra na história também. Já pega a pulga, já vai. Geralmente quando o caboclo para de beber, ou quer beber, ou deram pouca bebida, ou alguém cantou uma música que foi errada, que não deveria ser chamado naquele momento,
ou alguém não respeitou o mais velho, toma benção a seu pai, menino, deixa de ser mal criado o menino. Quer dizer, às vezes os caboclos chegam e os mais velhos, os mais novos não se aproximam e não fazem reverência, não tem respeito. Por mais que o caboclo diga, eu não sou pai de ninguém, né? Não tenho filho, mas ali tem um mais velho, Claro. ali tem uma entidade, ali tem algo que tem que ser respeitado, tem que ser reverenciado do jeito que merece, né? Perfeito. Dani Cerqueira manda mensagem aqui. Bom dia, benção a todos. Sou apaixonada pelos caboclos, em especial o boiadeiro, pois a figura de pai não encontrada nos homens, posso dizer que hoje o meu pai boiadeiro me oferece essa proteção. Que lindo relato. Parabéns, Dani Cerqueira, que acompanha sempre a gente. Você falou em relação à bebida. No candomblé, de um modo geral, tem os resguardos. E tem uma certa restrição com as bebidas, né? A gente não pode participar de certos rituais se tiver consumindo bebida alcoólica. Tem essa restrição. Em alguns templos não se consome bebida alcoólica dentro dos barracões. Como é que você, Marlon, que é um estudioso da nossa religiosidade, vê essa questão da bebida alcoólica? Não digo fora do terreiro, mas digo por parte dos caboclos, que estão ali, são entidades que estão ali, enfim, com sua... Não vou nem usar a palavra pureza, mas com sua demanda, com sua, enfim, espiritualidade à flor da pele, sei lá como é que a gente pode dizer. Isso atrapalharia o trabalho do caboclo, ele consumir bebida alcoólica? Como é que você vê? Eu acho o seguinte, antes de ser um estudioso, eu sou um praticante, né? Faço parte disso desde criança, é a minha religião e é a minha filosofia de vida. Eu ficava imaginando o seguinte, eu acho que o beber do caboclo faz parte da composição do que é o caboclo, né? A gente tem uma visão às vezes, muito ocidentalizada, muito cristã, de práticas religiosas que não são cristãs. Agora, eu acho que, às vezes, também existe o exagero de que, mesmo o caboclo sendo uma entidade que beba, né? Que é necessário tomar a cerveja preta, né? A cerveja mais comum, que tenha que se beber a jurema dele, que é a bebida sagrada, que é fundamental que se beba, que se distribua essa bebida, e que é uma festa que é aberta, que a característica da festa é que os outros que vão, os humanos que estão presentes, que eles também participem disso, bebendo também. Claro que eu não tenho um entendimento da bebida como algo que vá desacralizar dentro do que nós chamamos de uma festa de caboclo especificamente. Agora, eu acho que às vezes se comete muitos exageros. Como nós somos pessoas assim, os seres humanos se inclinam aos exageros, as pessoas acabam quebrando, digamos assim, o sentido de compartilhar a bebida com essas entidades. E eu não vejo, no meu entendimento, quem sou eu para achar que o fato de o caboclo tomar uma cerveja, tomar uma malzebia, que isso vai causar, digamos assim, uma minimização na força que ele tem como entidade. Agora, o que eu vejo, ao mesmo tempo eu vejo que a coisa perde o sentido porque as pessoas acabam fazendo assim, as festas do caboclo com uma micareta, um grande churrasco, né? E que entra muita bebida e que as pessoas começam a namorar lá dentro, a fazer coisas que o espaço não pede e que a bebida na cabeça dos humanos leva a esse tipo de composição e tudo. Por exemplo, eu conheço casas que só os caboclos bebem, ou seja, é caboclo, vai, dá caboclo. E mesmo assim, de uma forma contabilizada, e as pessoas saem falando, eu vou na candomblé na casa de fulana, não vou não. Ou não, chega lá, não tem que... A comida é pouca e a bebida quase não sai. Até os caboclos reclamam que não tem nem charuto, nem cerveja, mas isso, às vezes, não é nem por uma questão de pobreza social, nem por uma questão de como é que eu posso dizer, de ganância, como é que eu posso dizer assim, de mesquinhez, não é uma mesquinhez, você entende? É muito mais uma forma de controlar como aquela casa concebe a utilização da bebida alcoólica nessas festas, né? Eu acho uma festa belíssima, uma festa linda, acho interessante que se tenha bebida, agora que as pessoas encontrem o caminho do meio para que possam entrar em sintonia com essas entidades de uma forma mais profunda, né? Excelente. Porque ali o sentido, a bebida, no meu entendimento, ela faz parte da composição do sagrado. A gente tem que quebrar essa ideia de que a bebida não serve, que a bebida é do diabo, mas isso é de uma outra visão, é de uma outra matriz religiosa. Não é nossa. Então a gente tem que entender que o que é chamado de profano
por muitos, às vezes não, muitas vezes, esse profano está no centro do nosso sagrado. E se a gente for pensar, Marlon, nos nossos próprios rituais, vai a bebida alcoólica. Sim, não pode, não falta. Né? Em determinadas funções, dos mais finos, né? sempre tem a presença do álcool, da bebida alcoólica. Sim. Então, o que demonstra que na nossa religiosidade isso não é demonizado, até porque pra gente o demônio não existe. Exatamente. Não foi invenção nossa, a gente não inventou esse daí, né? Esse daí não. Olha, tem Catendê complementando aqui a fala dele, conta a história de pureza, minha casa é Ijixá, disse que não passa caboclo, mas boiadeiro é herança da família do Babalorixá. E ele é quem toma conta de todas as coisas da casa que lhes são possíveis. Organiza, orienta, põe em consulta, regula os filhos da casa. Ele quem faz a gestão, o grande pai, pouco aparece e já deixou claro que o boiadeiro tem carta branca na casa. Arrasou. Isso é interessante. Isso é interessante em relação à gestão dos filhos da casa, né? Geralmente o povo tem um medo, um negócio. Eita, meu Deus do céu, o caboclo chegou, agora o bicho vai pegar. É sempre assim. Isso é lindo, isso é lindo. Maravilhoso. Isso me emociona, eu fico também. comovido com isso. Tem um ouvinte aqui que diz: como faço para assistir o programa ao vivo? Estou tentando e não estou conseguindo. Sou fã do programa. Ô, meu amor, por enquanto ainda não tem como assistir ao vivo. Você só pode ouvir ao vivo. E a gente, durante a semana, coloca lá os vídeos no YouTube. Eu sei que você gostaria de ver minha carinha agora ao vivo, nesta manhã de sábado chuvosa, mas ainda não dá. Por enquanto, você só vai ver durante a semana aí, viu? Rosa diz o seguinte: bom dia, Cristiele. Quando se fala da comunicação do caboclo, sempre penso no cavalo ou médium. Há uma preocupação da interferência deles na comunicação? Se eu entendi, ela quer dizer que existe uma interferência da consciência do médium. Sim, no que é na hora dito. do caboclo falar. Eu acho que essa coisa é muito difícil de explicar dessa forma, desse jeito, né? Se eu falar para você que não, que em determinados momentos eu tive essa impressão de que ali estava falando muito mais a matéria do que o espírito, eu seria um hipócrita. Eu não quero ser hipócrita aqui. Agora, eu acho que a própria composição do caboclo, do herê, ajusta, digamos assim, essas complexidades, né? Agora, fundamentalmente, o que eu penso é que o caboclo tem uma maneira de falar que parece que está sendo a fala do médium, né, do que você chamou de cavalo, mas o que outros chamam de médium, né, do aparelho, como dizem, né? Seria interessante perceber que essa expressão não quer dizer que necessariamente quem esteja falando ali seja a matéria, por mais que os meios da fala lembrem, reportem a matéria, para quem convive mais com essa matéria, né? Na verdade, são instrumentos, né? Então, são instrumentos, então não tem como, por exemplo, alguém com um corpo humano que recebe um iabá continua conservando características desse masculino. As pessoas dizem, não, mas aquela Oxum nem parece Oxum no corpo daquele cara, né? Uhum. Então, ali é uma entidade feminina e um corpo masculino, e a gente tem que entender, do mesmo jeito, é um ser espiritual num corpo específico, né? Num corpo humano que vai ter, digamos assim, algumas formas de expressão, termos, repertório que faz parte do corpo daquela pessoa que o caboclo emite a mensagem nesse sentido. O importante é que a gente tenha um filtro e tenha uma relação de fé com o que está discutindo, para a gente alcançar a mensagem que vai nos chegar. Às vezes a forma lembra a matéria, mas o conteúdo é um conteúdo divino, é um conteúdo, digamos assim, transcendental, transcendente ou imanente, que a gente precisa alcançar. Olha, Cristiane França, bom dia. Gostaria de saber do entrevistado se existe uma identidade específica dos caboclos, como boiadeiro, navisala, tupinambás e outros. Motumbá, os meus mais novos, os meus mais velhos, Francisco Araújo. Como você já disse, não existe um perfil específico, né? Então vamos pular para poder a gente dar vazão às outras. Bom dia a todos, parabéns pelo programa. Lembranças do meu Babalorixá Santana e Rosa Santana e todos do Ile Axé Odé Ofameji. Sou a Joie Paloma. Um beijo para você que participa sempre. Deixa eu ver. Bom dia, família Metrópole. Bom dia, Cris. Por favor, como e onde as pessoas devem procurar ajuda em casos de intolerância religiosa com profissionais adeptos? Também tem uma instituição de proteção. Uma instituição, não. A gente tem algumas instituições que colaboram com a gente, que estão ali lado a lado, como o Ministério Público, Defensoria Pública, a TEAFA, a Associação Afro-Ameríndia. Então tem alguns meios que a gente pode buscar para ter esse acompanhamento, ajudar a gente. Mas a primeira coisa a se fazer em caso de intolerância
é registrar um boletim de ocorrência. Tem que ter o BO. Registra lá o BO, depois vai, procurando as outras entidades para buscar esse apoio no encaminhamento da denúncia. Primeira coisa, faz o boletim de ocorrência, porque intolerância, racismo religioso é crime. Deixa eu ver aqui, meu Deus. Que programa maravilhoso. Parabéns, Cris, entrevistado. Esse conhecimento tinha que ser transmitido a nível nacional. Essa história tem que entrar no currículo escolar. É cultura brasileira. Professor Pessoa que está dizendo. A gente luta por isso, né? Por favor, né? Esse é o momento, a gente vence essa ignorância com a educação e a gente tem que entender que ninguém precisa acreditar nas coisas que nós acreditamos, mas as pessoas precisam respeitar e conhecer a história dessas coisas, que são questões civilizatórias disso que nós conhecemos como Brasil. Isso é fundamental. E a gente fala do índio, né, na escola, enfim, tem essa coisa. De uma forma distorcida, né? Porque é o que eu digo, índio não existe, né? Índio é uma invenção europeia, é uma questão colonizadora, mas a gente pode, compreendendo isso que é o índio, que nós podemos chamar de indígena também, a gente tem que se ver, se enxergar nisso. Isso faz parte da gente, é nossa ancestralidade Não também. dá para fugir, independente daquilo que você acredita, da sua fé. Não tem como. Não fuja da sua cultura. Isso aí é ignorância, é burrice. Bom dia, Marlon é incrível, eloquência elegante e honesta ao assumir que o posicionamento argumentativo é dele. Aprendi muito com o programa, como é lindo o voar do gavião. Quero a escultura, viu, Axé? Désio Júnior, quem diz te elogia. Obrigado, meu querido, um abraço para você e sua bênção também. Bom dia, tô aqui em casa ouvindo o programa. O caboclo faz o bem ou o mal. Me chamo Geraldinho, moro na Boca do Rio. Caboclo faz o bem. Caboclo é inclinado para o bem. A gente agora, às vezes, a ideia que a gente tem de bem acaba sendo mal, porque o que o caboclo faz é ensinar a gente a ser melhor, né? Aprender a ser melhor. O caboclo cura, é uma ideia de curar, cura a alma, né? Cura a vida da gente. Sinceramente, eu preciso ser poeta mesmo, gente. Eu fico ouvindo Marlon. Poder, vou gravar um CD, vou deixar lá em casa, só com ele falando. Bom dia, Cozodio, não sei, bênção, Chetruá. Mais uma vez quero parabenizar a administração da metrópole e a você, Cristiane, pela manutenção desse espaço tão importante para a religião de matriz africana. Parabéns ao entrevistado e pelo excelente tema discutido hoje. Vilásio Bolsas, Tata Nkonjam, Mambo do Terreiro, Cauízi Jussara, presidente do CMCN, Conselho Municipal de Comunidades Negras de Salvador. Excelente explicação de Marlon sobre a questão da bebida alcoólica, tá vendo? Mocuyu. Isso é sucesso aqui no programa, Mocuyu, viu? Bom dia, não tenho nem gosto de religião, mas gosto de saber que vocês não acreditam no diabo. Admiro a luta de vocês pelo candomblé. Quem diz é Orlando. Axé. Orlando, e obrigado, a do pé por estar na Obrigado. escuta, viu? Deixa eu ver aqui, tem a gente me escrevendo. Bom dia, Caboclo Boiadeiro em Centro Espírita. Você já ouviu falar nisso? Beijos, é Jerusa que pergunta. Não perca o seu programa todo sábado. Às vezes pode acontecer essa manifestação, né? Todo. Tem centro espírita que trabalha com caboclo o tempo todo. E tem centro espírita que também dá passagem ao orixá. É uma complexidade muito grande mesmo. São os fluxos. São os fluxos. Adorei, são os fluxos. Bom dia, fiquei super feliz em acordar e escutar a salva do meu caboclo Pena Branca no início do programa. Muito bem. Aueto. Tá. Um excelente programa, perfeito esse convidado hoje. A energia de falar sobre os caboclos é imensa. Um abraço, Fernanda Santos. Tem mais outra mensagem aqui. Querida. Bom dia, Cristiane, convidados. Aqui é Carlos Alberto de São Caetano. Estou ligado no programa. Menino, o senhor bomba, viu? Deixa eu, antes da gente dar a fala final aqui, trazer também uma notícia importante que foi dessa semana. A gente começou falando sobre o caso lá da Casa de Manhoca do Alaqueto, mas também a língua iorubá vai virar patrimônio imaterial de Salvador. Sabiam disso? Né? Pois é, o projeto de lei é do jurista e vereador Edivaldo Brito, do PSD, que já esteve aqui com a gente, falando inclusive sobre isso. Ele havia sido vetado, esse projeto, pelo prefeito de Salvador, ACM Neto, e depois teve o veto mantido pela Câmara, mas ele vai sofrer uma pequena alteração justamente para poder entrar em vigor. Então, a nova versão da proposta foi aprovada por unanimidade na última quarta-feira. A primeira havia sido barrada no Palácio, Tomé de Souza. O Executivo e o Legislativo chegaram a um acordo e foi proposto que o projeto de lei fosse reapresentado com uma pequena modificação no seu texto para que fosse aprovado. Então, o motivo alegado, segundo o vereador, o próprio Edivaldo Brito, foi um parecer do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional de que um idioma não poderia ser tombado,
Já para o professor Edivaldo Brito, tratar o Iorubá como um idioma qualquer não fazia sentido. Inclusive, ele disse, abre aspas aí, uma língua coloquial em Salvador, as pessoas falam português e Iorubá para designar as coisas aqui na cidade, seja cardeal, pastor, quem for. Vai chamar o Ileaê, o Ogunjá de quê? Ele perguntou, né? Nessa importante entrevista que ele deu. Eu queria dizer uma coisa sobre isso. Para o portal Mídia 4P. Para quem não sabe, Edivaldo Brito, vereador de Salvador, que a gente tem enorme respeito, ele é filho de Ogum, babá é Bé do terreiro do Gantuá, e ele aí conta que a inspiração para o projeto veio de um incômodo pessoal, já que, segundo ele, abre aspas, sendo essa religião, sendo uma figura internacional, conferencista, passo pela Câmara e esqueço do meu povo, não tem como. Aí ele diz assim, a briga de Ogum foi bonita ontem e ele nos ajudou a vencer essa luta. É lindo isso que ele diz, Não, né? isso é muito lindo, eu fico muito feliz. Agora, a única coisa que eu penso em relação a isso é que a gente precisaria também demarcar a importância do Kikongo e do Kibungo na formação, nessa mesma perspectiva que o professor fala. Interessante que a gente já fala Kibungo cotidianamente, né? A gente fala caçula, a gente fala cafuné, Bunda. a gente fala bunda, fala banzo, a gente fala quase que 500 étnicos cotidianamente, pensando que é português, e a gente está falando Kibungo, Kikongo. Então, é importante que esses dois idiomas não sejam esquecidos. De forma alguma. Fazem parte do processo civilizatório. Eu acho que o tombamento deveria ser para Abranger, idiomas né? africanos falados no Brasil. Né? Perfeito. Vamos esperar. Tomara, de repente, né? a gente Porque ainda... o Kikongo tem é civilizatório, o Kibundo é civilizatório. São dois idiomas civilizatórios da sociedade brasileira também. Com né? certeza, o professor Edivaldo Brito está na escuta e se ainda estiver em tempo, pode ser que haja algum tipo de modificação ou seja proposto um novo projeto. Tá na hora, né? Você é todo chato. Deixa eu ler só 3 mensagens que chegaram aqui agora. Bom dia, amores. Porque sonho muito que entidades conversando comigo. Eu amo muito essa cultura, só não quero me dedicar mais a algo mas algo me chama e às vezes se manifesta. Sou manifestada. Aí, minha filha, só buscando uma casa. Escuta as pessoas falarem que caboclo é de origem Angola e não Queto, mas tem tantas casas Queto que cultuam caboclo tem origem de nação. Abraço, Lisandro de Liechel de Dias d'Ávila. Ela ficou aqui difícil. Como a gente disse, né? A boca de todas, É de todas as ações, todas as presente ações. em todas. Na casa de Augusto César, quem construiu o Ileaxé Agaju foi com a ajuda do caboclo que carrega ele até hoje, né? Que está nele até hoje. Aqui é Darley de Santo Amaro, colado com vocês. Muito grato em amanhecer com esse programa. Grande antropólogo Marlon Marques, é porque eu tô lendo rápido. Parabéns ao programa do Pé por este espaço para a nossa religião. Muito grato pela discussão sobre o caboclo. Parabéns, Marlon, pela lindíssima oratória. E Tata Raimundo, a bênção Cristiane. Quero parabenizar o programa pela escolha do entrevistado, Mucuyu, ao Babá Marlon, excelente. Por cá, Tata Raimundo. Mucuyu, Tata Raimundo. Mucuyu. Minha gente, tenho que ir embora. Tá puxando minha orelha. A escultura tá indo para Fernanda Santos, a escultura de Oxóssi. Venha buscar aqui na portaria da Rádio Metrópole, final do telefone 2906. E o colar bafônico aqui da Pretartes, deixa eu ver, meu Deus, tá indo para o final do telefone 2469. Jerúzia. Ela perguntou em relação a caboclo no Centro Espírita, acho bacana, tá levando aí o colar da Pretartes. Marlon, meu amor, muito obrigada. Eu agradeço sempre, obrigado por este programa e pelo espaço. Um beijão para todos e todas e muito obrigado mesmo. Maromba Chetruá, muito bem, minha gente. Olha, eu tenho que ir embora. Um beijo, um abraço para vocês, um excelente final de semana. Olha o cântico aí pra gente encerrar no clima. E fiquem aí, Radar Imobiliário, começando com tudo hoje, daqui a pouquinho. Não saiam daí. Um cheiro, tchau, tchau. Ai, eu morro. Foi nesse passo que eu saí da minha aldeia. Foi nesse passo que eu saí da minha aldeia. Montado em meu cavalo, com meu chapéu de lado. Quando eu saí, a minha mãe me abençoou.